vamos conversar sobre a segurança na operação de vasos de pressão. Alguns dos gases armazenados nestes equipamentos são extremamente perigosos. Daí a importância do cumprimento rigoroso de uma série de normas. Em algumas empresas, como por exemplo as petroquímicas, o número de vasos de pressão em uso é grande. Uma única indústria pode possuir cerca de 2.000 vasos e todos necessitam de controle e manutenção. Vasos de pressão são reservatórios cilíndricos construídos em aço destinados a armazenar fluidos sob pressão. Estes equipamentos geralmente funcionam a temperatura ambiente. Podem ter grande volume e baixa pressão ou, pelo contrário, serem pequenos sob alta pressão. Alguns profissionais lidam com equipamentos que exigem respeito e atenção. Vamos ver de perto? Qual o seu nome, companheiro? Michel. Michel, qual a sua função aqui na indústria? Eu sou técnico de operação. Você conhece os vasos de pressão aqui da indústria? Sim, conheço eles. Eles nos foram apresentados através do curso de formação de operadores e também depois de estágio supervisionado na própria área. Eles servem para quê, Michel? Eles servem para armazenar fluidos sob pressão, ou externa ou interna. Michel, quais são os riscos referentes a esses vasos? Cada vaso possui seu risco próprio estabelecido, segundo a NR13. E o risco varia de 1, maior risco, categoria 5, menor. E como evitar esses acidentes, evitar esses riscos? Eles são evitados através do procedimento correto, atualização dos procedimentos, trabalhar dentro das condições de projeto e sempre estar revisando os procedimentos operacionais. Que tipo de treinamento o profissional tem que ter para trabalhar com esses vasos de pressão? Além da formação do curso de operador inicialmente, fornecido pela própria empresa, também tem que ter o curso de atualização da NR13, que foi a partir de 1995. E não é só em grandes indústrias e fábricas que os vasos de pressão são fundamentais. Em nosso dia a dia, passamos por vários deles e não sabemos. Desde a hora de encher o pneu do carro até quando estamos sentados na cadeira do dentista. O compressor gera o ar comprimido e ele é a alma do consultório. É o ar comprimido que faz funcionar as peças do equipamento. A turbina de alta rotação, o tratamento. E o motor de baixa rotação também. Os vasos de pressão devem dispor de instrumentos obrigatórios para a prevenção de explosões. Os dois instrumentos mais importantes nesse sentido são o manômetro e a válvula de segurança. O manômetro mostra em que valor está a pressão interna do vaso, o que permite ao operador fazer os ajustes necessários para que nunca seja ultrapassada a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Quando a pressão ultrapassa esse limite, antes que seja comprometida a resistência do material, a válvula de segurança deve abrir, liberando o fluido para a atmosfera e, consequentemente, aliviando a pressão do vaso. Agora vamos saber os efeitos em casos de acidentes de algumas das substâncias normalmente armazenadas nos vasos. No que se refere aos vasos de pressão, devem ser considerados fundamentalmente os riscos de explosão e de vazamentos. Tudo depende da sua fabricação, instalação, operação, manutenção e inspeção, pois os efeitos das substâncias armazenadas são perigosos. Vazamentos de amônia geram problemas respiratórios e podem levar à morte. Mais severo do que a amônia é o H2S, gás sulfídrico, letal quando inalado, mesmo em baixas concentrações. Vazamentos de ar comprimido podem não ser perigosos, mas a explosão de um reservatório de ar comprimido pode causar tragédias. O hidrogênio é altamente inflamável, por isso vazamentos desse gás podem não causar a intoxicação, mas sim explosões severas. A pressão e o volume são grandezas de grande importância, pois determinam a amplitude dos danos que incluem explosão, contaminação e queimaduras. No Brasil, a principal norma a ser seguida para garantir a segurança dos vasos de pressão é a NR13, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata de caldeiras e vasos de pressão. A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas podemos citar falta de válvula de segurança, falta de instrumento que indique a pressão de operação, ou seja, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem
sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas, faltas de seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação, conforme normas oficiais e sistemas de iluminação de emergência. E é importante deixar claro que situações de risco grave e iminente como essas, quando identificadas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, determinam a interdição do equipamento, o que pode resultar na paralisação de uma fábrica ou unidade inteira. O acidente com vaso de pressão não é muito corriqueiro. São acidentes que raramente acontecem. O problema é que, quando eles acontecem, eles são bastante catastróficos. A segurança deles depende, primeiro, do fabricante, que começa na fabricação. Depois, passa pela instalação desse equipamento no local onde ele vai funcionar. Depois, os cuidados de operação, a instrumentação adequada, válvulas de segurança, manômetro para indicar a pressão do equipamento. E depois, manutenção. A manutenção é importante que seja feita por trabalhador competente da área de mecânica de manutenção, etc. E ainda, periodicamente, passa por inspeção feita por engenheiro. Então, a caldeira, o vaso de pressão tem que ser desligado, tem que ser aberto, e o engenheiro vai fazer a inspeção tanto da parte exterior como da parte interna do equipamento para saber se ele ainda está em condições de operar e por quanto tempo. Conseguimos deixar escrito, deixar consolidado nessa norma diversos aspectos que dizem respeito aos trabalhadores e que é uma tarefa nossa estar o tempo inteiro na fábrica buscando melhores condições de saúde, segurança e meio ambiente. Não só para nós, como para a própria sociedade, para a comunidade como um todo. E é por isso, então, que a gente listou alguns itens nessa norma, aumentando, inclusive, as condições de risco grave e iminente. Interessante também notar que existe agora uma classificação desses vasos. Porque antigamente era todo mundo tratado igual, seja um vaso com ar comprimido, com uma pressão baixa, ou um vaso com um gás extremamente letal, um H2S, por exemplo, um ar sulfídrico, ou um gás com uma pressão elevada, hidrogênio a pressão elevada. Os três casos são tratados de forma igual. Hoje não. A partir de 94 com a norma, 95 com a norma, existe uma diferenciação de que a gente chama de criticidade, ou seja, tem vasos que são mais críticos do que outros e, portanto, tem que ser mais observados, tem que ser feitas inspeções com menor espaço de tempo. As inspeções são mais apuradas do que as outras inspeções. E eu diria que o item que mais contribuiu para diferenciar a NR13 dos outros regulamentos existentes em outros países foi a grande consulta que nós fizemos ao público. A NR13 atual, ela incorpora aspectos de projeto dos equipamentos, aspectos de instalação, como posicionar os equipamentos nas plantas, né? Aspectos relativos à operação, né? Quem vai operar a caldeira, o vaso de pressão, qual é o grau de instrução, qual o treinamento que tem que ter. Né? Ela incorpora aspectos de manutenção, se você vai fazer um reparo, né? Como é que você vai fazer esse reparo para ele ficar bem feito e não acabar prejudicando a segurança concebida no projeto. E também, é lógico, incorpora aspectos relativos à inspeção, à retirada do equipamento de operação para fazer a inspeção de equipamentos. Então, esse foi um ponto que a NR13 evoluiu bastante. Todas as pessoas que lidam com vasos de pressão devem considerar seus riscos e ter cuidados redobrados. Assim, a segurança e a saúde dos trabalhadores poderão ser garantidas.